Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Aqui é o professor João Antônio e nós vamos nesse vídeo gratuito, completamente gratuito, trazer para você 10 questões da Fundação Getúlio Vargas, focada aí no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por que 10 questões da FGV? Porque muita gente não está acostumada com a forma como a Fundação Getúlio Vargas cobra informática. E aí eu queria mostrar a você para saber até se você possa olhar para dentro de si mesmo e saber, será que eu estou preparado? Será que eu preciso de mais treinamento? Será que eu preciso estudar um pouco mais para fazer a prova do TJRS? Vamos saber disso agora com essas 10 questõezinhas. Você está assistindo a esse vídeo no meu canal do YouTube, então aqui embaixo na descrição do vídeo você vai poder baixar o PDF contendo este material e aqui embaixo também você vai poder dar o joinha, né, nesse vídeo se você gostar e se inscrever aqui no canal Quer Aprender. Então se inscreve lá embaixo e ativa o sininho, que isso faz com que você seja avisado sempre que eu lançar uma aula dessa gratuita com algumas questões ou quando eu quiser lançar algum vídeo teórico ensinando alguma coisa, né, preparando você para algum assunto de informática. Inclusive aqui no meu canal, o canal do YouTube aqui que você pode tá acessando agora youtube.com/quer aprender, tem muito conteúdo teórico, um curso inteiro de informática para concurso que eu gravei e que está disponível aqui. E você pode baixar o material, baixar apostilas teóricas, inclusive para estudar, aqui no meu site, no www.professorjoaoantonio.com, sem BR. professorjoaoantonio.com, ok? Então, vamos direto para as questões da GV, vamos ver se a gente está preparado para elas, se você está acostumado com o estilo da GV ou se vai precisar se preparar um pouco mais, ok? A nossa primeira questão já diz o seguinte: no Excel 2010, o da sua prova vai ser 2016, mas não vai fazer diferença nenhuma essa questão, certo? Se for 16, 13, 10, essa questão é exatamente igual a uma questão, a resposta que viria na sua prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que vai ser agora em fevereiro, né? Dá tempo de estudar ainda. No Excel 2010, a função PROC-V é uma função de pesquisa e referência, utilizada para localizar um valor em linhas de uma tabela ou em um intervalo. Observe a seguinte figura que ilustra o recorte de uma planilha com o emprego da função PROC-V. Sobre a função PROC-V empregada, é correto afirmar que a função PROC-V, ela se escreve da seguinte maneira, vamos descer um pouquinho aqui. A função PROC-V, ela se escreve exatamente assim, não vou escrever com a caneta agora, eu vou escrever digitando, que é mais fácil. Então você vai dizer igual PROC-V. A primeira coisa que você informa na PROC-V é o valor que você está procurando. Ou seja, qual é o valor procurado? O que que você deseja procurar, deseja encontrar? É o valor que você sabe que tem lá na planilha e que você precisa procurar. O segundo argumento da função PROC-V é a matriz, ou seja, a tabela. Eu vou chamar aqui matriz tabela, que é o conjunto de células onde estão todos os dados da sua planilha. Logo em seguida, o terceiro argumento, a terceira informação que você precisa passar para a função PROC-V é o número da coluna. Alguns chamam de número índice da coluna, ok? O número índice da coluna. E por fim, você vai colocar um quarto e último argumento que pode ser 0, o número 0, ou pode ser a palavra falso. Tanto faz se você coloca 0 ou falso. Então veja só, função PROC-V, daqui a pouco eu explico sobre isso. A função PROC-V, você vai escrever igual PROC-V, que é o nome da função, como toda função no Excel você tem que escrever igual e o nome da função, vai abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses a função PROC-V, ela pede 4 argumentos. O primeiro argumento significa o que você quer procurar. O segundo argumento, que é a matriz tabela, significa onde você quer procurar. O terceiro argumento, o número índice da coluna, significa o que você quer trazer. Cuidado com isso. Aqui é o resultado da função. Na verdade, aqui é a coluna que vai ter o número onde está o resultado que você deseja. E o falso é apenas um indicador de que você quer fazer uma pesquisa exata.
Se você não colocar falso, colocar verdadeiro, ele não vai fazer uma pesquisa exata, vai fazer uma pesquisa aproximada e isso é meio imprevisível. Portanto, as funções PROC-V, elas são colocadas nessa ordem, você não pode alterar essa ordem. Veja que a pergunta em si não é qual é o resultado da função PROC-V, a pergunta é o que significa cada argumento da função PROC-V, é o que está escrito lá em cima na nossa pergunta. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver o que é que tem na PROC-V. PROC-V aqui em cima começa com B6. Você está vendo? Começa com B6. Então, o que é B6? B6 é o valor que eu estou procurando. A letra A diz que B6 é a célula na qual está inserido o número índice coluna. O número índice coluna é o terceiro argumento. Nós temos aqui um segundo argumento, ponto e vírgula, o terceiro argumento. O número índice coluna é o número 2. E a falso é aquele argumento que sempre tem que ser falso ou zero. Então a letra A está errada, isso não é o que está em B6. B6 é o valor procurado, é o valor que eu estou procurando. A letra B fala que A2 até A4, A2 até A4 não, perdão, A2 até C4. A2 até C4 é a matriz tabela, ou o intervalo onde o valor de pesquisa está localizado. Lembra? Segundo argumento, A2 até C4, correto. Resposta letra B, A2 até C4. Ei, João, mas eu não entendi o porquê dos 2 pontos. Então você precisa ver ou rever Excel, né? O 2 pontos é justamente o que o Excel entende por até. Então eu estou falando do intervalo de células, olha só, estou falando do intervalo de células que vai de A1 até C4. Portanto, essas células que eu envolvi aqui agora. A1 até C4 significa isso. A letra C, ela vai dizer que 2 é o valor procurado. Só que 2 não é o valor procurado. 2 está aqui como terceiro argumento. Então, o 2 não é o valor procurado. O 2 é o índice número coluna. É o índice da coluna que vai trazer como resposta. A letra D diz que falso é o intervalo de pesquisa, portanto o valor de retorno será uma correspondência aproximada. Errado. Quando você coloca falso, o valor não é uma correspondência aproximada, é uma correspondência exata. Será uma correspondência aproximada se ao invés de falso você colocar verdadeiro. Aí vai ser uma correspondência aproximada. E o resultado dessa fórmula, o resultado da fórmula PROC-V é o RD002. Na verdade, vamos ler agora para ver como é o resultado dessa bendita função. Olha só, eu vou ampliar aqui para a gente poder enxergar melhor. E nós temos o seguinte, o que é que a função PROC-V vai fazer? A função PROC-V, ela vai procurar de A2 até C4. Já sabemos quem é A2 até C4. Na verdade, é isso aqui, ó. A2 até C4 são apenas essas três linhas. Eu tinha marcado anteriormente de forma errada, eu tinha colocado A1, né? A2 até C4, ok. O que é que eu estou procurando? Bom, eu estou procurando por BC. Eu estou procurando pelo que tem em B6. O que é que tem em B6? O que tem em B6 é RD002. Então, a função PROC-V, ela vai procurar na primeira coluna desse intervalo. Note bem, a função PROC-V sempre procura na primeira coluna do intervalo. Aí ela vai procurar o RD002. Ele vai achar o RD002. Ao encontrar o RD002, ele desconsidera todas as linhas. Ele só considera analisar essa linha. Então, procurei neste intervalo pelo que tem em B6. O que tem em B6 é RD002. Isso aqui é o critério da pesquisa. Isso aqui é o valor que eu estou procurando. Isso é o valor procurado. O valor procurado sempre vai ser procurado na primeira coluna do intervalo. Ok. Achei o RD002, achei. Agora que você achou o RD002, me traga o que tem na segunda coluna. Na segunda coluna dessa linha. Ora, a primeira coluna é essa. A segunda coluna é essa, a terceira coluna é essa. Então, se eu estou pedindo como resultado, se eu estou pedindo para trazer o que tem na coluna 2, eu estou pedindo para trazer isso aqui.
Eu estou pedindo para trazer fiscalização de atos. E se você levar em consideração, analisar direitinho, fiscalização de atos é justamente o resultado que está aqui, ó. É justamente onde a função PROC-V está escrita. A função PROC-V está escrita na célula B7, a célula B7 é essa célula aqui, portanto, essa palavra, essa expressão fiscalização de atos é o resultado da função PROC-V. A PROC-V procura no intervalo pela primeira coluna. Se achar o valor daquela primeira coluna, ela vai trazer o resultado da coluna de número índice tal que você definir, mas na mesma linha. Ele procura na primeira coluna, vai achar em uma das linhas, vai. Então vai agora trazer o resultado que tiver na coluna que você mandar apontar. Isso que faz a PROC-V. Portanto, a questão de número 1 tem como resposta a letra B. O resultado da PROC-V não é esse, o resultado da PROC-V, como a gente viu, é aquela fiscalização de atos ali em cima. E aí? Isso é a GV, isso é a Fundação Getúlio Vargas, ok? Vamos lá, seguindo a cartilha da segurança da internet, cartilha.cert.br/malware, que é o endereço onde ela está, códigos maliciosos, também chamados de malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre códigos maliciosos, é correto afirmar que, olha só, sempre que forem estudar a segurança da informação, muito provavelmente o melhor lugar para você buscar os conceitos é na cartilha de segurança da internet, que é uma cartilha escrita pelo CGI-BR, pelo órgão responsável da internet no Brasil, e é muito usada como fonte para provas de concurso, né, estaduais, federais, etc. Então a GV está provando que buscou os conceitos existentes lá. A letra A fala spyware. Spyware é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Errado. Spyware é um programa que monitora as atividades de um computador, ou seja, ele espiona alguém. Se você coloca um spyware num computador de um usuário, ele vai espionar, monitorar o que o usuário anda fazendo, vai anotar o que o usuário anda fazendo e vai mandar para você, que foi quem colocou o spyware lá. Essa definição que está na letra A é a definição do que é um backdoor. Então, backdoor, que está aqui, ó, backdoor, é justamente o conceito que você encontra nesta alternativa aqui. Backdoor é o programa capaz de permitir o retorno de um invasor a um computador comprometido, ok? Então, backdoor não é o que está descrito na letra B, backdoor é o que está escrito na letra A. A letra B fala, backdoor, a gente já sabe que não é ele, é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Atenção, pegue essa expressão aqui, capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Quando tiver isso aqui, a palavra é worm. Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Não esquece isso, o worm se propaga automaticamente pelas redes, fazendo cópias de si mesmo, enviando cópias de si mesmo de computador a computador. A letra B descreve o que é um worm. A letra C fala um bot, olha só, um bot. É um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, que permitem que ele seja controlado remotamente. Então, o programa que pode ser controlado remotamente, colocado no computador de uma vítima, e então o invasor vai poder controlá-lo remotamente, fazendo este computador de zumbi, fazendo este computador de escravo, fazendo este computador de obediente, e fazendo com que esse computador perpetre ataques por ele, é justamente um bot. Então, a descrição do que é um bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação para permitir que o computador infectado seja controlado remotamente. Letra C é a resposta da segunda questão. Aí a gente vai ter as demais, né, os dois itens aqui embaixo. Rootkit é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiro. Bom, a gente já sabe que essa descrição aqui é a descrição de um spyware, que está lá na letra A. Essa descrição aqui é a descrição do spyware,
É, tudo junto, viu, João? Spyware. E agora, olha que interessante. A letra E fala de worm, só que o worm a gente sabe que o worm está descrito na letra B. E aqui tem, é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Qualquer programa ou conjunto de ferramentas, conjunto de programas, conjunto de técnicas que permite esconder a presença, assegurar a presença de um invasor, é justamente um rootkit. Veja que coisa interessante, ele fez uma salada de frutas com os conceitos, mas todos os conceitos estão aqui e todos os nomes estão aqui também. Portanto, programa e técnica para esconder e assegurar a presença de alguém, de um invasor no computador, é um rootkit, ok? Letra C, a nossa resposta, está perfeita. Vamos para a nossa próxima questão. E aí, o que é que achou? Segurança da informação, isso. Vai cair na sua prova no TJ, vai sim. Essa questão também é de Excel, a FGV adora Excel e adora Excel num nível bem pesado, portanto, se você vai fazer FGV pela primeira vez, nunca viu uma questão da FGV, você vai tomar um susto com o tamanho das questões de Excel, certo? Mas estudando, você consegue fazer uma prova boa. As fórmulas a seguir, quando digitadas na célula A1 de uma planilha do Excel, são aceitas normalmente, à exceção de uma, que é motivo de advertência. Assinale-a. Bom, a única coisa que eu sei é que as fórmulas que estão desenhadas aqui, elas vão ser colocadas na célula A1. Eu não sei como é que está a planilha. Se eu não sei como é que está a planilha, então eu não saberei dizer se há algum erro com relação a apontar para uma célula com texto, apontar para uma célula vazia, divisão de zero, eu não sei. Então a única coisa que eu posso dizer é qual é o problema, qual é a advertência que pode acontecer se eu escrever uma fórmula aqui dentro, sem saber do conteúdo do restante, sem saber do conteúdo das demais células, sem nem imaginar o conteúdo das demais células. Qual é a única advertência que eu posso enfrentar sabendo que, tendo como informação apenas que a fórmula está sendo escrita em A1? Se você escreve uma fórmula que aponta para a própria célula, você causa um erro. Esse erro é chamado erro de referência circular. É a única coisa que eu posso analisar aqui, sinceramente. O que é um erro de referência circular é quando você faz uma fórmula que aponta para a própria célula onde a fórmula está. Você faz uma fórmula que aponta para a própria célula onde a fórmula está. Então aqui, a fórmula vai ser escrita em A1, certo? Aqui está dizendo de B2 até B10, o número 1, número 2, número 3 e a célula C2. Bom, de B1 até B10 não inclui a célula A1. C2 não é a célula A1. Então, essa fórmula aqui, ela vai ser escrita em A1 e não vai dar problema. Ela vai, pelo menos olhando para ela assim, ela não dá problema algum. Se vai dar problema por causa de algum valor que a planilha tem, eu não sei dizer. E é por isso que eu não posso afirmar. Eu só posso afirmar sobre um erro. Qual é o erro? Erro de referência circular. A letra B, ó, eu quero fazer a soma de B1 até Y20, de B2 até Y20, da coluna B até a coluna Y. Não inclui a coluna A, não inclui a célula A1. Então, essa fórmula aqui está ok, e de C2 até C3 também está ok. Se você for fazer essa pesquisa minuciosa, você vai perceber que na letra D, está sendo feita uma referência para a célula A1. Então, ele quer que eu escreva isso aqui na célula A1. Vai dar problema, vai causar o erro de referência circular. Eu não posso escrever uma fórmula em A1 que aponte para a própria célula A1. Portanto, a função que com certeza vai dar erro, a fórmula que com certeza vai dar erro, vai ser a fórmula presente na letra D. É o único erro que eu posso avaliar, considerando que eu não estou vendo a planilha, eu não estou vendo o conteúdo da planilha. Vamos lá para a próxima. Nossa próxima questão, a questão de número 4. Ela diz o seguinte: com relação aos processos de criptografia e compactação. Meu amigo, vai ter criptografia nessa prova do TJ, viu? Vai ter criptografia, é um assunto que quase nenhuma banca cobra. A banca cobra segurança, noções, conceitos, mas não chega a entrar em criptografia, hash, assinatura digital, certificação, autenticação em 2 fatores. Isso tudo vai ter na prova do TJ.
do Rio Grande do Sul, certo? Com relação aos processos de criptografia e compactação, analise as afirmativas a seguir e assinale VOF, né? De acordo com o que você sabe. Todo arquivo que está criptografado, ele está necessariamente compactado. São duas operações diferentes. Quando você compacta um arquivo, você pega um arquivo grande, com um número grande de bytes, e transforma ele num arquivo menor, com o mesmo conteúdo, só que com um número menor de bytes. Então o arquivo fica mais leve. Isso é ser compactado. E quando você criptografa um arquivo, você transforma um arquivo legível numa informação completamente embaralhada, ilegível. São duas coisas distintas. E não necessariamente quando você faz um, faz outro. Porque são coisas distintas. Portanto, isso aqui está falso. Se isso aqui está falso, eu já posso cortar a letra C. A letra C já posso cortar porque diz que a primeira é verdadeira. A outra alternativa diz: todo arquivo compactado está necessariamente criptografado. Nenhum nem outro, obviamente, né? Eles são independentes, então é falso. Se é falso, eu já posso cortar a letra D e já posso cortar a letra A. A terceira diz que o grau de redução de tamanho obtido por um bom algoritmo de compactação é sempre constante, não dependendo do tipo de arquivo. Errado. Se você tem um arquivo B, que ele é muito fácil de compactar. Internamente ele é muito, vamos dizer assim, feito uma esponja. Ele é muito cheio de espaços vazios. Você consegue compactar ele muito mais. Ele fica bem menor. Então vamos lá, aqui a gente conseguiu uma compactação, da ordem de 90%. Mas aqui a gente conseguiu uma compactação de apenas 50%. Então depende sim do tamanho do arquivo, depende do tipo do arquivo, depende do tipo de informação que o arquivo tem. Às vezes a compactação é de 99%, às vezes de 80%, às vezes de 50%, às vezes não reduz muita coisa, reduz 0,1%. Então, dizer que a taxa de compactação, né, o grau de compactação, de redução é sempre constante, não. Falso. Portanto, estão errados as três frases estão erradas. A questão 4, letra E. Ok? E aí? Tá acompanhando bem como é que tá? Já baixou o material? Tá aqui na descrição o material, ok? Inclusive o material tá lá, né, no meu site. Vou baixar de novo aqui para você ver. Vou colocar aqui no www.joaoantonio.com. Aparece, filho? Pronto. www.professorjoaoantonio.com é o meu site. E lá tá o material para você baixar dessa aula, que é o link que você vê aqui embaixo, aqui no YouTube, ok? E se prepare para uma coisa, João, você só vai ver 10 questões, eu só vou ver 10 questões aqui nesse vídeo. Mas, aqui embaixo na descrição, também tem um link apontando para o primeiro curso da FGV. Eu fiz um curso da FGV com 100 questões comentadas da FGV. Na verdade, são 2 cursos. E no final do documento que você está baixando, esse documento está aqui atrás, também tem explicando isso. São 2 cursos da FGV. FGV Grupo 1 e FGV Grupo 2. Porque eu juntei 220 questões, eu dividi em 2 grupos, em 2 arquivos. São questões que não se repetem, são 2 grupos diferentes. E você pode adquirir esse curso baratinho aqui no link que aparece embaixo, ok? Não vai arrancar seu couro não, mas são 100 questões no mínimo comentadas, minuciosamente, feito eu estou fazendo aqui. Dá um curso de mais ou menos umas 8 a 9 horas de aula, cada um deles, só comentando questões recentes de informática da GV, de um jeito bem trabalhado, bem delicado, ok? Vamos lá. Questão de número 5. O gerente de seu projeto enviou um e-mail com cópia para todos os integrantes da equipe, convocando-os para uma reunião próxima. Você deve responder dizendo que não poderá comparecer. Baseado nesse cenário, assinale a opção que você deverá usar para que somente o seu gerente receba a resposta. Poxa, essa é tranquilo, né? E-mail bem simples. Quando um gerente ele manda uma mensagem para muita gente no campo para ou no campo CC, você é uma dessas pessoas. Aí você vai tentar responder ao cara. Você vai responder ao cara só a ele, sem ir para todo mundo. Você usa a opção responder. Só isso. Se você usasse a opção responder a todos, você responderia ao gerente e a todas as pessoas para quem ele também enviou o material. Então, responder a todos responderia ao gerente e a todo mundo
para quem ele mandou. Se você usasse a opção encaminhar, na verdade você estaria criando um e-mail em branco para enviar para um terceiro. E as outras opções aqui, você vai adicionar endereços no CC ou adicionar destinatários no CCO, é você escrever mais pessoas aqui que serão destinatárias da mensagem. Só isso. Portanto, resposta sem dúvida alguma, letra A, responder. Essa foi fácil demais, foi dada, entregue, foi um presente da GV para quem fez essa prova. Já esta questão que está aqui não é um presente da GV, mas é comum na prova. Sim, uma questão dessa pode ser a questão de Excel ou de Calc que virá na sua prova do TJ Rio Grande do Sul. E você precisa entendê-la. Vamos tentar entender? Vamos tentar entender com toda a delicadeza do mundo. Aqui nós temos uma função si, né? A imagem a seguir foi obtida do Excel 2016, versão em português. Se o usuário pressionar o Enter, o conteúdo da célula A3 será... Bom, na célula A3 tem essa função si, certo? Vamos escrever a função si, vamos trabalhar com a função si. Um zoomzinho só para a gente aproximar. E aí lá vai. A função si, ela se escreve assim, igual se, abre parênteses. O primeiro argumento da função si é o teste lógico, ou seja, a condição que será analisada. O segundo argumento da função si é o resultado da função si, caso o teste tenha sido verdadeiro. E o terceiro argumento da função si é o resultado da função si, caso o teste tenha sido falso. Então, lembrando, o teste da função si sempre é uma proposição. O que é uma proposição? Você que estuda raciocínio lógico, proposição é uma frase que pode assumir ou verdadeiro ou falso. Uma frase que pode assumir verdadeiro ou falso é uma proposição. Exemplo, a camisa de João é desenhada. Falso ou verdadeiro? No caso aqui é verdadeiro. A camisa de João é do desenho Naruto. Verdadeiro. Naruto é melhor do que Dragon Ball. Verdadeiro. Dragon Ball é melhor do que Naruto. Falso. Então, proposição é uma frase que pode assumir dois valores, ou falso ou verdadeiro. O Excel vai testar esse teste. Se o resultado dele for verdadeiro, a resposta da função si é o que está no resultado verdadeiro. Se o teste for falso, é o que vai aparecer no resultado falso. A função si vai ter como resposta o que está no resultado falso. Então eu só preciso identificar quem é quem. Veja só, já começa aqui, ó. Abre parênteses, a função si, e fecha parênteses aqui no final. Pronto. Função si abre parênteses no início, fecha parênteses no final. Vamos conseguir identificar quem são os pontos e vírgulas. O primeiro ponto e vírgula é esse. O segundo ponto e vírgula é esse aqui. Então, com base nessas informações, olha só, com base nessas informações, vamos apagar aqui algumas coisas. Com base nessas informações, eu já sei quem é, atenção, eu sei quem é o teste vem, é isso tudo. Eu sei quem é o valor verdadeiro, que é só D1, o valor, né, o resultado verdadeiro é só isso, e o resultado falso é tudo isso aqui. Então veja só, se esse teste for verdadeiro, o resultado da função é D1. O que é que tem em D1? Tem a palavra Excel. Então o resultado seria esse aqui, ou dependendo da banca, se ela entende que aspas deve ser o resultado, ele poderia considerar que a resposta seria Excel ou Excel, certo? Agora, eu só vou aceitar que o resultado da função si é isso aqui se eu descobrir que o teste é verdadeiro. Se eu descobrir que o teste deu falso, então o resultado da função si é isso aqui. E aí eu vou fazer o cálculo. Perceba que o cálculo é o mesmo. O cálculo é o mesmo. Nós temos aqui esse cálculo aqui. Vamos testar, vamos saber o que é o teste agora? Vamos saber o que é o teste. O teste, ele usa a função erros. A função erros é uma função do Excel que testa uma equação.
Se a equação foi mal escrita a ponto de dar um erro, então a função erros retorna verdadeiro. Vou dar um exemplo de um erro. 18 dividido por 0. 18 dividido por 0 dá um erro. O erro desse cálculo aqui, o próprio Excel mostra, o erro desse cálculo é chamado erro de divisão por 0. Se a gente escrevesse essa fórmula no Excel, igual, se eu escrevesse lá, igual 18 dividido por 0. Quando eu desse Enter, ele iria mostrar como resposta esse erro. O bom da função erros é que ela analisa isso e verifica se é um erro. Se o resultado dessa função for um erro, se o resultado dessa fórmula for um erro, aí a função erros retorna verdadeiro. Se o resultado dessa função não for um erro, dessa função, não estou usando muito a palavra função, mas é fórmula. Se o resultado dessa fórmula não for um erro, então a função erros dá falso. Vamos dar um exemplo de quando a função erros dá falso. Isso aqui é um exemplo de quando ela dá verdadeiro, mas olha só, se eu escrevo a função erros assim, erros 30 mais 5. Ora, 30 mais 5 dá um erro? Não, 30 mais 5 resulta em 35. Então, como isso não dá erro, o resultado da função erros é falso. Está entendendo o que é que ele vai fazer no teste da função se? A função erros, ela vai retornar verdadeiro se isso for um erro. E ela vai retornar falso se isso aqui não for um erro. Vamos ter que analisar isso aqui tudinho para saber se isso dá um erro ou não. Primeiro passo, saber se isso dá erro. Primeiro passo, saber se isso aqui dá erro, ok? Então vamos lá. A1 mais B1 dividido por B1 vezes C1. Não comece pela soma. Você sabe que você precisa começar por potência, depois multiplicações e divisões e, por último, adições e subtrações. Então, a primeira coisa que você resolve aqui são as divisões e multiplicações. Como existe uma divisão e uma multiplicação, eu tenho que fazer da esquerda para a direita. Portanto, eu tenho que fazer nessa ordem aqui, ó. Em suma, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. B1 dividido por B1. Qualquer que seja o B1, é 5, né? Mas qualquer que seja o B1. B1 dividido por B1 dá 1. Então, ó. B1 dividido por B1 dá 1. 1 vezes C1. Quem é C1? 6. Mais o que tem em A1, 10. Certo? Então, olha só. 10 mais 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6, mais 10 dá 16. Portanto, o resultado disso aqui é 16. É um erro? Não. Então, se não é um erro, a função erros vai dar falso. A função erros vai dar falso, porque ela não achou um erro ali, porque aquilo ali dá 16. Se a função erros deu falso, agora a gente pode apagar o que está escrito aqui, né? Se a função erros deu falso, então a função se, que é a função que está de fora principal, ela não vai levar em consideração o valor verdadeiro. Ela vai levar em consideração apenas o resultado falso. Então, o resultado da função se é isso aqui. O resultado da função se é o resultado falso, porque o teste da função se deu falso. E se você perceber, é o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer, que deu 16. B1 dividido por B1 dá 1, vezes 6 dá 6, mais 10 dá 16. Portanto, o resultado da função se é 16. Quando eu der Enter, esse catatal de cálculo que apareceu aí vai resultar em 16. Isso é Fundação Getúlio Vargas. Isso aqui é Fundação Getúlio Vargas, ok? Precisa muito conhecimento antes? Claro que precisa. As provas não são moleza, mas não é difícil. Tem lógica, isso é uma questão bonita. E quem estudou realmente Excel está preparado para fazer uma questão como essa, ok? Ficou claro? Pode repetir e voltar à vontade. Você está no YouTube, você pode voltar a repetir à vontade a explicação se você quiser. E tem mais
lá bem mais questões nas 100 questões no curso que eu mencionei. No final do documento você lê e a gente vai para a próxima questão, que é a questão número 7. Está faltando pouca coisa. Assinale a opção que indica o responsável por converter nomes de domínios em endereços IP. Olha só, www. Eu não vou escrever, sabe por que eu não vou escrever assim? Porque vai demorar muito. Eu não quero perder tempo. Então se prepara, tá? Olha só, www.professorjoaoantonio.com. Chamamos isso aqui de domínio, nome de domínio, um nome amigável, uma forma fácil de achar um site. www.youtube.com, isso é uma forma fácil de achar um site, ok? Só que, para os nossos computadores acharem o servidor www.professorjoaoantonio.com, eles, na verdade, precisam do endereço numérico, chamado de endereço lógico ou endereço IP. Todo computador ligado à internet tem um endereço IP, um endereço lógico, um endereço numérico que o identifica. Se soubesse o endereço IP de todos os sites que eu acesso, eu não precisaria saber o nome de domínio. O nome de domínio é como se fosse no seu celular, quando você disca para alguém. Você não disca mais para o número da pessoa. Tá lá a foto da pessoa e tem aqui, por exemplo, eu vou lá, como eu registrei, Mainha. Minha mãe está lá registrada no meu telefone como Mainha, certo? Eu não preciso nem saber o número da minha mãe. Por sinal, eu não sei o número da minha mãe, porque eu já uso a agenda do celular tanto. Então eu vou no celular, faço M Mainha. Tenho os meus contatos mais frequentes, meus contatos favoritos, Mainha. Tá tudo fácil de achar. Então Mainha é um nome amigável. Mas a operadora de telefone, ela não sabe quem é Mainha. A operadora de telefone não quer nem saber como eu chamo minha mãe. A operadora de telefone quer que eu disque o número certo, 9987777731, por exemplo. Então este número é necessário para que a discagem aconteça. Mas eu não preciso sabê-lo, porque já está registrado na agenda do meu telefone. Então, eu tenho um ajudante chamado agenda do meu telefone, que atrofiou o meu cérebro, porque eu não consigo memorizar os telefones das pessoas, porque eu já uso a agenda. Então, imagine, existe um sistema na internet que funciona como uma agenda. Esse sistema que funciona como uma agenda, ele traduz nomes amigáveis em endereços IP. Mas eu só posso achar o site se eu souber o IP. Do mesmo jeito como eu só posso ligar para minha mãe se a operadora souber o número. Na internet existe uma agenda que traduz endereços de domínio, que são endereços amigáveis, em endereços IP, que são os endereços que importam para fazer a conexão. O nome disso é DNS. DNS é o Serviço de Nomes de Domínios. Serviço de Nomes de Domínios. É o sistema de DNS que atua como uma espécie de agenda para a internet inteira para traduzir nomes amigáveis, que são os nomes de domínios, em endereços IP. Ok? Existe um outro protocolo que transforma endereços IP em endereços chamados endereços físicos, que são os endereços MAC. Então tem um protocolo, tem uma regra, tem um sistema dentro da comunicação de redes que traduz endereço IP em endereço físico, que é o endereço da placa de rede. Esse protocolo é chamado ARP. Então o ARP é o que traduziria aqui. O ARP faria a tradução aqui. Mas a nossa questão quer saber essa tradução aqui, de nome de domínio para endereço IP. E quem faz isso é o DNS. Resposta, letra B. Questão 7 respondida, já estamos chegando a quase 40 minutos de aula. Vamos ver até onde vai terminar aqui nossas 10 questõezinhas da Fundação Getúlio Vargas. Com relação aos arquivos de mídia digital, assinale a afirmativa correta. Os arquivos JPG, ou também chamados de JPG, né, JPE ou JPG, tanto faz, certo? O nome oficial é esse, a extensão oficial é essa. Podem conter animações? Não. JPG é foto mesmo, imagem fotográfica, só pode conter pixels parados, então não pode. Os arquivos JPG suportam transparência, ou seja, uma imagem com um fundo transparente, sem background, feito eu estou aqui. Na verdade, se eu desligar as luzes aqui, você vai perceber que o que tem atrás de mim é um fundo verde.
Então, só que eu não estou no fundo verde, eu retirei o fundo verde por meio do aplicativo que eu estou usando para filmar. Então, as fotos JPG podem tirar o background, podem tirar o fundo. Você está tirando uma foto, você pode retirar a parte de trás da sua foto? Não. Os arquivos JPG não aceitam transparência. Quem aceita transparência é o formato PNG e o formato GIF. São os dois formatos de imagem que aceitam transparência. Animações, você está cansado de saber que é o GIF. Você deve ter trocado animação de gatinho, de cachorrinho, essas animações que tem na internet, certo? Então, animação GIF pode conter animação. A imagem GIF e PNG pode conter transparência, o JPG não. Letra C diz que cada pixel, ou seja, cada quadradinho de imagem de um arquivo no formato GIF pode referenciar até 65 mil cores. Atenção para isso. PNG, o formato PNG e o formato JPG são formatos fotográficos, ou seja, eles podem registrar até 16 milhões de cores, que é a quantidade de cores que o olho humano consegue detectar. Então, JPG é imagem fotográfica, PNG é imagem fotográfica que aceita transparência. GIF não é imagem fotográfica, porque GIF só consegue registrar no seu arquivo 256 cores. É por isso que os arquivos GIF, aquelas animações GIF, são tão feias, são tão mal acabadas, porque elas têm pouca qualidade. E o que faz a letra D também já ser respondida. O GIF animado, ou seja, as imagens GIF com animação, é o formato de arquivo mais adequado para vídeos de alta qualidade. Não, o GIF nem som tem. Como é que eu posso ter vídeo de alta qualidade? Essa minha aula seria em GIF? Não, porque não tem som no GIF. Outra coisa é porque não tem tantas cores no GIF. Não dá para representar todas as cores possíveis e imagináveis, certo? Então, devido a qualquer coisa, invenção, o GIF não é usado para vídeos de alta qualidade. A letra E fala que as imagens em arquivo JPG, elas perdem qualidade quando você aumenta a compactação. Sim, uma fotografia bruta, vamos supor, tirei uma fotografia da Torre Eiffel, tá aqui a fotografia da Torre Eiffel, tá? E aí, nessa fotografia, ela foi tirada com a máquina fotográfica digital de alta qualidade, formato padrão da máquina Nikon, NEF. Aí eu vou, essa foto, ela está armazenada em, vamos supor, 10 megabytes. Se você converter essa foto para JPG, a mesma foto, mesmo tamanho, tudo em JPG, vai gastar 3 mega mais ou menos. Olha o quanto reduziu 70%. E se você disser, olha, eu não quero tanta qualidade assim, eu quero uma foto que fique com 1 mega, certo? Aí essa foto aqui com 1 mega é a mesma foto da Torre Eiffel. Você pediu para consumir 1 mega, ela vai fazer uma foto de 1 mega, mas a qualidade da imagem vai ficar ruim para poder chegar a 1 mega. Portanto, as imagens de arquivo JPG perdem qualidade quando você manda compactar mais? Sim, perdem qualidade. Questão 8, letra E. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, ela fala do seguinte. Eita! Usando uma configuração padrão do navegador Internet Explorer 11, quando você clica em um link da web com a roda de rolagem, a scroll, essa rodinha do mouse aqui, né? Ó, essa rodinha do mouse. Você não sabia não que você pode, ó o barulho. Ela é clicável também, é um clique, ela é um botão também. Então a pergunta é, o que acontece quando você clica com a roda, né, usando a roda como botão, num link da internet? Então você tem lá um link da internet, né, aqui tem um link, o seu mouse é aquela mãozinha que você já conhece, cadê? Até que ficou bonitinho, meio troncho, mas ficou bonitinho. Então você pôs o mouse ali e clicou na roda. Quando você clica na roda, a página que você vai abrir, ela abre, o link vai ser aberto, mas vai ser aberto numa guia, na mesma janela do navegador, vai abrir numa nova guia. A letra C diz, a página correspondente ao link abrirá em uma nova guia da mesma janela do navegador. Essa é a resposta. Ah, o link é acionado aos favoritos? Não.
A página correspondente abrirá em uma nova janela. Não, é uma nova guia da mesma janela. A página correspondente abrirá na mesma guia. Não, é em outra guia. A navegação privada será iniciada. Não. A resposta, letra C. Testa isso para você ver. Clica, pega, em vez de clicar no link com o botão normal, clica no link com a rodinha do mouse para você ver a janela ser aberta. Eu vou aproveitar para memorizar, para lembrar que isso aqui, né, abrir em uma guia da mesma janela, é você segurar também a tecla Ctrl. Se você segurar a tecla Ctrl e acionar um clique com o botão normal do mouse, segurou o Ctrl, acionou com um clique com o botão normal do mouse, também faz o que a questão C está dizendo. Que a alternativa C está dizendo, ok? Eita, olha só falta uma para você se livrar de mim. Aqui está. Questão de número 10. No Google Chrome, o atalho Ctrl+Shift+N abre uma nova janela anônima. Isso é fato, certo? Com relação a essa janela, assinale a alternativa correta. Quando você pede uma nova janela anônima, o seu navegador abre uma janela diferente que não irá registrar informações da sua navegação. Uma janela anônima, ela não registra histórico. Uma janela anônima, ela não registra cookies. Uma janela anônima, ela não registra os dados dos formulários, ou seja, aquilo que você digita nas páginas, né, pesquisando. E ela também não registra a cache da internet, ou seja, os arquivos temporários, as fotos, os vídeos e as músicas que você acessou. Portanto, nenhuma dessas informações é registrada quando você abre uma nova janela anônima. Abrir uma nova janela anônima, nem históricos, nem cookies, nem dados de formulários, nem cache, que são os arquivos temporários, é registrado. Como é que eu posso responder a isso? Dá uma olhada na letra D. Nenhuma informação sobre o histórico de navegação será armazenada. Letra D é a resposta à questão número 10. A letra E fala que o usuário não poderá fazer downloads de arquivos. Não tem nada a ver. As modificações no favoritos, essa palavra bookmark significa favoritos. As modificações no bookmark do usuário são descartadas quando a janela é fechada. Ora, essa aqui é muito boa. Se você estiver navegando numa nova janela anônima e você adiciona um site aos favoritos, esse site vai ficar nos favoritos. Ele não vai deixar de ser registrado nos favoritos, mesmo que você feche a janela. Então, o que você registrar nos favoritos será registrado. A letra C está mentindo. As informações de navegação do usuário não podem ser rastreadas. Na verdade, elas podem ser rastreadas em outro computador. Se você está navegando por meio de uma empresa, lá no servidor proxy, por exemplo, vai ser possível registrar você. Vai ser possível rastrear o que você anda fazendo. Mas no seu computador, o que seria considerado rastro não vai ser armazenado. No seu computador não vai ser armazenado nenhum histórico, nenhuma das informações lá em cima. E a letra A diz que os dados que forem enviados de ou para os servidores serão criptografados, serão protegidos. Errado. Isso aqui na letra A acontece quando a sua conexão é feita por um cadeado, né? É feita pelo HTTPS. Então a resposta realmente não tem o que falar. Letra D. Com isso, nós finalizamos essa nossa aula. Eu agradeço a sua participação. Dá o joinha aqui, dá o like, se gostou da aula. Se inscreve no canal, nem se inscreve, avisa para as pessoas, olha, tem uma aula legal que o professor colocou aqui para vocês sobre 10 questões e aqui na descrição do vídeo tem dizendo exatamente onde você pode adquirir o curso completo com 100 questões da FGV, foco no TJ Rio Grande do Sul, ok? São 2 cursos, na verdade. Você pode escolher um ou outro ou pode adquirir os 2. Aí você terá visto mais de 200 questões de informática minuciosamente comentadas para você não sofrer com essa prova, ok? Agradeço mais uma vez a presença. Fiquem com Deus. Até então, o nosso próximo encontro.